A paz do Senhor, meus irmãos, você está no canal Filemon. O canal Filemon tem sido um canal de bênção para todos vocês. Pois bem, nós estamos aqui terminando o nosso trimestre deste ano de 2020, sendo esse o primeiro trimestre do ano, que nos traz aqui sobre a raça humana, origem, queda e redenção. Nós estamos diante da lição número 13, que é a última lição do trimestre, que fala sobre o novo homem em Jesus Cristo. Esta lição está datada para o dia 29 de março, que há de ser estudada essa lição. Amém? Nós temos aqui um texto áureo que diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios 4, versículo 13. Temos a verdade prática que diz, a salvação em Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Amém? Uma pergunta que fica no ar: Jesus foi homem ou foi Deus? Então nós vamos no desenrolar desta videoaula falar alguma coisa concernente a isso. Amém? A nossa leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de João, no capítulo 1, ou melhor, no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 1 ao 16. O objetivo geral é mostrar que a salvação em Cristo implica a geração de um novo homem. E os objetivos específicos, o primeiro tópico trata-se apresentar o nascimento do novo homem. O segundo tópico, explanar a justificação do novo homem. E o terceiro tópico, enfatizar a santificação do novo homem. Quem vos saúda nesta manhã é o pastor Davi Donizete da Costa. Sou pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, missionário de Ribeirão Preto. Pois bem, chegamos à última lição do trimestre, e essa é uma excelente oportunidade para nós fazermos uma avaliação do nosso desempenho ao longo destes meses, né? Que nós possamos aqui fazer uma avaliação ao longo desses meses do que nós aprendemos durante esses 3 meses. Veja bem, o ponto central da lição diz assim: a salvação em Cristo gera um novo homem. Amém? Nós temos a introdução, logo em seguida vem o primeiro tópico, que nos traz 3 subtópicos, que o primeiro subtópico é nascido não do sangue nem da carne, e o segundo, nascido de Deus, e o terceiro, nascido da água, e o quarto, são 4 subtópicos, e o quarto, nascido do Espírito Santo. Nós vamos aqui, nesta videoaula, falar um pouco só sobre o primeiro tópico desta lição, para que os irmãos tenham oportunidade de, aí junto com o seu pastor, seu professor, concluir o seu aprendizado. Eu sei que nós estamos passando neste momento de quarentenas, né? Os templos não vão ser abertos, mas você pode pegar a sua lição e estudar ela na sua casa, amém? Muito bem. A introdução é um texto que nós não precisamos, como se diz, fazer longos comentários
porque já chama-se introdução. E a introdução, ela é uma preparação, né? Lendo essa introdução, nós preparamos o conteúdo desta aula que é a qual nós vamos estar lecionando nesse momento. Diz assim, introdução. É possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Né? Esta é uma pergunta que fica no ar e que muitas pessoas precipitadamente vai responder que não é possível, né? Porém, aqui diz que do ponto de vista humano, não. Do nosso ponto de vista, como seres humanos, não é possível alcançar a perfeição. Mas, quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também é desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Se nos valermos de nossas forças, jamais alcançaremos, mas em Jesus Cristo, nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Desta forma, o ideal que Deus estabelecerá para o primeiro Adão torna-se possível em seu Filho, o único Adão. Nesta última lição do trimestre, estudaremos o nascimento, a justificação, a santificação e a glorificação do novo homem em Cristo, e que o Espírito Santo nos ilumine e nos guie e nos ajude para nós podermos dar continuidade nesta videoaula. Amém? Muito bem, então aqui nós vamos falar no primeiro tópico que um comentário que traz, antes de entrar no primeiro ponto, no primeiro subtópico, diz o nascimento do novo homem. Nós observamos que Jesus, ele ensinou a Nicodemos, né? Um homem renomado, um homem mestre da lei. Ele ensinou que o novo homem não é gerado da carne, nem do sangue, mas o novo homem é gerado de Deus, da água e do Espírito. Se nós lermos ali o texto onde Jesus traz as principais instruções a Nicodemos sobre acerca do novo nascimento, nós observamos que Jesus deixa bem claro que se nós formos atentar para o nosso físico, para a nossa humanidade, nós realmente achamos difícil nós alcançar ou sermos um novo homem. O primeiro subtópico diz: nascido não do sangue, nem da vontade da carne. Ou melhor, nascido não do sangue, nem da carne. Eu já ia citar um versículo, mas vamos lá. João, no prólogo do seu evangelho, quer dizer, prólogo na primeira parte do evangelho de João, como se diz no prólogo do seu evangelho, diz que na primeira parte do evangelho, ou no começo do evangelho de João, ou no princípio do evangelho, o apóstolo João
afiança que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Não é gerado nem do sangue, nem da carne, mas de Deus. Que nós possamos ali abrir a Bíblia Sagrada para que os irmãos venham entender nessa teleaula concernente ao novo homem, né? Aqui diz, no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que crê no seu nome. Então o homem, ele começa a passar a ter uma nova natureza, a ter uma nova estatura espiritual, quando ele crê, né, em Jesus Cristo e aceita o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador da sua alma. E no versículo 13 diz: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Né? Então observe só, que apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus através dos méritos de Jesus Cristo, o último Adão. Então nós observamos que mesmo sendo nós, apesar do pecado do primeiro Adão, nós possamos ter um renascimento através dos méritos de Jesus Cristo, o último Adão, e ele foi que se entregou a sua vida por nós, foi pregado lá na cruz do Calvário, verteu o seu sangue na cruz, para nos purificar de todo o pecado, né? Então nós observamos que a atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pôde operar em nossa vida. Ao nascer de novo, o homem experimenta um novo Gênesis. Quer dizer, ao nascer de novo, o homem passa a experimentar um novo começo na sua vida, né? O homem passa a experimentar um novo princípio na sua vida, que é a comunhão com o Pai Celeste. E nós observamos em Romanos capítulo 8 e versículo de número 16, nós vamos averiguar este versículo para nós podermos entender que ele se enquadra realmente no assunto em que nós estamos estudando. Diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Este mesmo Espírito que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, é aquele mesmo Espírito que, quanto na formação do universo, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face das águas, e havia trevas sobre a terra, e o Espírito de Deus, ele voava sobre a face das águas. Este mesmo Espírito que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, é o Espírito de vida em Cristo Jesus, que nos livrou da lei do pecado da morte. Este mesmo Espírito é o Espírito a qual foi derramado sobre a Igreja Apostólica lá no cenáculo no dia de Pentecostes. Então aqui diz em Romanos 8,16
que o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Eu acredito que dá para entender aos nossos irmãos que, falando concernente ao Espírito, nós entendemos que o novo homem, ele não é nascido do sangue nem da carne, mas de Deus, conforme eu já mostrei para você aqui na Bíblia Sagrada. O subtópico número 2 diz assim: nascido de Deus. Já falamos, apontando aos irmãos, o versículo de número 12 do capítulo 1 do Evangelho de João. Nascido de Deus. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como o ato de nascer de Deus, que nós já falamos que não é nascido da carne nem do sangue, mas de Deus. E isso implica a aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Então, é necessário que o homem que ele quer nascer e passar a ser um novo homem, ele precisa fazer o quê? Primeiro, ele precisa aceitar o plano da salvação que o nosso Pai Celestial, ele elaborou bem antes da fundação do mundo. Possamos ver uma referência bíblica que se encontra aqui em Apocalipse, capítulo 13, e versículo de número 8, para nós poder confirmar aos irmãos aquilo que nós estamos falando e estamos lendo na nossa apostilha. Diz assim, 13 verso 8: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Você observe aí que esse plano da salvação, ele foi elaborado por Deus desde a fundação do mundo. Então, se você quer se tornar um novo homem, é preciso aceitar o plano da salvação, Tornar-se uma nova criatura em Cristo é o auge da bem-aventurança humana. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz que se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então, as coisas antigas, os nossos costumes antigos, os nossos procedimentos antigos já passaram. Então, na nossa vida agora, tudo tem que ser novo, e aí nós tornamos-se um novo homem. Então, logo nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé, É tornar-se filho de Deus pela fé. Conforme diz a palavra de Deus, veio para o que era seus, e os seus não o receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, é porque antes não éramos filhos de Deus. Então, após nós recebermos o Senhor Jesus como Salvador da nossa alma, nós adquirimos o poder de serem feitos filhos de Deus. Terceiro subtópico diz assim: nascido da água. Nascer da água fala sobre o batismo em água. E o batismo em água só tem efeito salvador
quando recebido pela fé. Então, o que precisa fazer o homem para receber o batismo nas águas pela fé? Primeiro, ele precisa crer, né? Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então nós observamos que é necessário receber pela fé. E nós só vamos adquirir a fé para receber o batismo em água após nós crer no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Se devidamente observado, simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que o recebe como Salvador e Senhor. Observe só, você pode ler na sua Bíblia e na sua casa, aos Romanos capítulo 6, versículo 1 a 12, eu não vou ler porque senão o vídeo fica muito extenso e muitas pessoas não vão querer assistir até o final. Dessa forma, cumpre-se o que Paulo escreveu, asseverando que Jesus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Se encontra ali em Tito 3, verso 5. Dessa experiência ressurge o novo homem em Cristo Jesus. Então, não tem uma outra forma da pessoa passar a ser um novo homem se não for lavado e regenerado, né, e renovado do Espírito Santo do nosso Deus. Se encontra lá em Tito, nós observamos que aqui, deixa eu procurar aqui na minha Bíblia, para poder mostrar para vocês que hão de assistir este vídeo, como que a palavra de Deus, ela nos adverte para o nosso renascimento, para nós sermos um novo homem. Tito, capítulo 3, verso 5, diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Este é o versículo que nós citamos aqui, que o escritor desta lição já deixou escrito aqui, mas é melhor sempre nós examinarmos na Bíblia Sagrada. Amém? O quarto subtópico diz assim: nascido do Espírito. Observamos que o Nicodemos, ele não entendeu quando ele foi ter com Jesus, para poder ter de Jesus uma explicação concernente o novo nascimento. Ele não entendeu, mas Jesus fez questão de esclarecer para ele como que ele deveria se tornar um novo homem. Observe só, a regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo, né? Na vida do pecador arrependido. É ele quem opera o novo nascimento. Então aqui em João 3, versículo 6 diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Foi isso que então o Nicodemos, ele não entendeu, né? Ele fez até uma pergunta para Jesus: será que o homem, sendo velho, ele poderá entrar no ventre materno e nascer de novo? Claro que não, meus irmãos. Claro que isso não tem condições alguma de acontecer um ato como este.
mas o novo nascimento, ele é pelo Espírito Santo. Olha só, este ato regenerador não pode ser experimentado em linguagem humana. Observe aqui, no versículo 7, que diz aqui, ó, não te maravilha de ter dito necessário nascer de novo, né? Aí diz aqui, ó, o vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então o cidadão que é nascido do Espírito, ele não faz mais a tua vontade, porque é o Espírito Santo que vai guiar ele, que vai conduzir em todas as atividades da sua vida. Então, quando ele diz aqui, o vento assopra, né? Diz aqui, ó, o vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Eu criaria aqui um desafio aos alunos da Escola Bíblica Dominical e perguntaria para você se você, por um acaso, você já viu o vento em algum lugar. Não, você nunca viu o vento. Você vê o movimento que o vento promove. Por exemplo, você vê as folhas das árvores batendo suas palmas, porque o vento está promovendo aquele movimento naquela árvore. Você sente o vento soprar, mas você não sabe para onde o vento está indo, nem para onde o vento vem, nem para onde o vento vai. Você não sabe onde. Assim, aquele que é nascido do Espírito, ele passa dentro deste assunto a não fazer mais a tua vontade, mas fazer a vontade de Deus, porque ele agora é guiado pelo Espírito, porque tornou-se um novo homem nascido do Espírito. Amém? Somente a partir desta ação sobrenatural em nossa alma é que o novo homem em Cristo torna-se possível. Vou ler de novo. Somente a partir desta ação sobrenatural em nossa vida e alma é que o novo homem em Cristo torna-se possível. Temos aí a genuína convenção ou genuína conversão nas nossas vidas. Ainda para não terminar sem ler o versículo, vou ler aqui em Gálatas, no Gálatas capítulo 6 e versículo de número 15, para encerrar esta vídeo aula, tá bom? 6, versículo 15, diz assim: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Então, por que Paulo falou isso aí aos Gálatas? Porque existiam alguns irmãos judeus que ainda queria exigir que os nossos irmãos gentios que tinham aceitado o Senhor Jesus como Salvador da alma ainda passassem por esse processo da circuncisão. Mas em Jesus não tem nenhum valor. Muito bem, meus irmãos, a síntese do tópico 1 é: o novo homem não nasce do sangue, nem da carne, mas de Deus, da água e do Espírito. Esse é o novo homem, É somente uma videoaula, só o primeiro tópico, e deixa você curioso para pregar a sua lição e dar continuidade nesta leitura. Muito bem, eu quero aqui mais uma vez fazer uma recomendação para você assistir esse vídeo até o final. Deixe o seu like, faça o seu comentário, faça a sua pergunta se você assim desejar, e nós estaremos, na medida do possível, respondendo a perguntas dos nossos irmãos. Acione o sininho, e se você ainda não é inscrito no canal Filemão,
Eu peço encarecidamente, se inscreva nesse canal e nos ajude na divulgação da palavra de Deus. A pessoa que é inscrito no canal recebe em prioridade as nossas mensagens e as respostas às vossas perguntas. Amém? Deus abençoe a todos, em o nome do Senhor Jesus Cristo.